Fala pessoal, tudo certo com vocês? Então, conforme prometido aí, abordar hoje um pouco sobre fundos de investimento imobiliário, tá? Então a gente vai abordar um pouco sobre essa classe de ativos, como que faz para investir, no que consiste os fundos, em que eles fazem investimentos e quais são as vantagens que eles têm para nós como investidores, tá bom? Então, primeiramente, para poder abordar os fundos imobiliários, a gente tem que entender o que são fundos de investimento, tá? Fundos de investimento nada mais são do que veículos que levam o recurso do próprio investidor, o próprio cotista, a mercado para poder fazer esse investimento e rentabilizar aquele valor para ele, tá bom? Isso gera valor, dividendos, rendimento, aumento de patrimônio, aquilo que, enfim, a gente está buscando. E nos fundos imobiliários, eles são uma característica bem interessante, porque eles, como o próprio nome já diz, são fundos de investimento em ativos imobiliários, tá? Então, tudo que dá lastro à questão de imóveis, eles estão investidos, tá? E você tem N classe de ativos, por exemplo, com lajes corporativas, assim como eu estou aqui agora, né, um escritório, também galpões logísticos, shoppings, né, shopping center, e também em ativos que não são físicos, né, ou seja, a gente chama que não é de tijolo, mas sim de dívida, que são os CRIs, ou seja, emissões de dívidas. Esses fundos eles fazem investimentos em créditos que são direcionados para construção civil ou aquisição de terreno, esses desenvolvimentos na indústria imobiliária, tá bom? E uma boa característica é que todo o rendimento desses fundos, eles são isentos de imposto de renda. Então, ele é uma boa classe de ativo aí para que você possa fazer investimentos buscando aposentadoria, né, buscando a tua renda passiva ali, isento de imposto de renda. E, por lei, por definição, esses investimentos, né, esses fundos, eles têm que distribuir no mínimo 95% daquilo que ele lucra, tá? Claro que 5% vai servir ali para custear a própria administração do fundo, né, alguns custos que o fundo tem que se manter, por exemplo, com aquisição de clientes, né, com material de marketing e até mesmo com lidar com a revitalização dos ativos, né, ou seja, para poder manter esse escritório aqui, luz, água, pintura, saneamento, né, para poder manter um shopping, para poder manter um galpão logístico, tudo isso gera custo, então o fundo precisa de receita para isso. Mas basicamente se investe nesse fundo esperando obter também o ganho com a marcação, né, ou seja, com a valorização da cota, e o ganho dos dividendos, né, aquilo que o fundo consegue gerar de caixa, gerar com aluguéis e distribuir para os seus acionistas, tá? Quem investe em fundo se torna um cotista, então esses investimentos diferentes de ação, que você tem uma pequena parte da empresa através de ação, no fundo tem a mesma dinâmica, mas é chamada de cota, tá? Então você compra uma cota, você já vira cotista do fundo. Um fator interessante também, esses fundos eles deliberam, né, as informações sobre o fundo, administrador, emissão de novas cotas, novos investimentos, tudo isso através de assembleias, tá? Ela tem que acontecer no mínimo uma vez por ano, de forma ordinária, e você também tem eventos extraordinários, como a troca de um administrador, emissão de novas cotas para poder fazer novas aquisições, ou até mesmo tratar sobre algum ativo, lidando isso na parte física, ou até mesmo uma diferença de crédito, uma falta de pagamento para um ativo que está em dívida, tá? Então, basicamente, gente, é isso. E você tem 3 modalidades, né? Já falei dos tijolos, que são os físicos, né? São imóveis, galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, enfim. Você tem os de CRIs, né, e CRAs, ou seja, de dívidas, né, são os fundos de papéis, tá, que eles investem em dívidas, IPCA+, inflação, né, enfim, para poder ter esse rendimento, ganhar com isso e distribuir aos teus cotistas. E você tem também uma classe nova que são os FIIs agro, tá, que investem na mesma coisa dos papéis, que são títulos, né, ou seja, dívidas, mas voltadas para o agronegócio, tá bom? Dito isso, você pode ter aí um bom direcionamento para saber onde vai investir, o que isso dá de vantagem para você. E um comparativo, tá? Digamos que tijolos aí. Se você está acostumado a ter casas de aluguel, né, você vê aí a diferença, quais são as vantagens de investir em um fundo e não em aluguel propriamente dito, tá? Por exemplo, você como dono de aluguel, se você perde o seu inquilino, se o seu inquilino não aluga mais o teu imóvel, você perde toda a receita que ele gera por mês e fica somente com os custos, tá? Na diferença para o fundo imobiliário, ele é muito pulverizado. Então, quem são os clientes de fundo imobiliário? São clientes gigantescos, tá? Digamos que seria o Magazine Luiza, a própria Americanas, né, ou seja, um shopping. Então, eles têm determinados ativos, a característica é muito pulverizada. Claro que você tem fundos monoativos, mas esse você precisa ter muito mais atenção com eles para poder investir.
tá bom? A característica melhor do fundo imobiliário seria a boa diversificação. Ter várias lajes corporativas com vários clientes, onde se um deixa o teu imóvel com vacância, você não impacta tanto no teu rendimento e consegue se manter com aquilo, tá? A diferença também seria, por exemplo, você precisou de algum recurso e não tem a disponibilidade da totalidade disso, se você investe em cotas de fundos imobiliários, se você tem lá, por exemplo, tem 1 milhão de cotas, 1 milhão de investimento em cota de fundo imobiliário, eu precisei ali de 100 mil reais, por exemplo, eu consigo vender 100 mil em cotas e embolsar aquele dinheiro e fazer o que eu preciso fazer. Já quando você tem um imóvel, o teu ativo é imobilizado, né? Então, ou você vende ele na totalidade, ou você não vende. Não tem como você pegar e vender um banheiro, né? Uma sala para poder obter ali 100 mil reais. Se o seu ativo vale 1 milhão, você vende ele pelos 1 milhão ou não tem nada, tá? Inclusive, se você tem uma grande necessidade desse capital, é muito provável que você venda ele abaixo do que ele vale, tá? Incorrendo aí no risco de mercado, tá? Risco de liquidez e mercado, tá bom? Outra vantagem é não pagar o imposto de renda sobre os rendimentos, né? Se você tem um imóvel, você paga imposto de renda sobre esse imóvel, você paga IPTU, você tem o custo com a manutenção dele, né? Com a revitalização, enfim, com contas. Já no fundo imobiliário, além de você não ter esses custos diretamente impactados para você, você tem um administrador, né? Um gestor que vai cuidar disso, ou seja, nada disso respinga em você. Se caso o imóvel fique vago, é o gestor que vai alocar um novo cliente para ele, né? Se caso o imóvel precisa de uma reparação, é o gestor quem vai se incomodar com isso e, novamente, todos os seus rendimentos estão isentos de imposto de renda. Gente, é esse o material que eu queria compartilhar com você sobre fundos imobiliários. Caso tenha ficado alguma coisa em dúvida, por gentileza, pode comentar aí, é um prazer para mim poder trazer à luz todas essas informações. Bom, para vocês, bons investimentos e até a próxima.